Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Enquanto isso, no Monte Zoroku, Pequena 5 já estava quase totalmente recuperada de seus ferimentos. Sob os cuidados de Lin Jin, era natural que seu processo de recuperação fosse tão tranquilo. Desde que recuperou a consciência, Pequena 5 não falou nem assumiu sua forma humana. Era óbvio que ela estava muito machucada, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Ela não respondia quando Shen falava com ela. Lin Jin também não sabia o que fazer quanto a isso. Felizmente, a crise já havia passado. O único problema agora era a ameaça de guerra do País das Serpentes. Provavelmente, o preceptor do estado estava instigando o líder da nação a declarar guerra ao reino do Dragão de Jade. Um conflito dessa magnitude, sem dúvida, resultaria em muitas mortes desnecessárias. Lin Jin não pretendia deixar que isso acontecesse. Embora Euzou tivesse pedido ajuda de Corvo Negro e Criança Fantasma, e se o plano falhasse? De qualquer forma, Lin Jin precisava preparar um plano de contingência. Quando chegasse a hora, ele mesmo teria que subjugar o País das Serpentes. E como ele faria isso? Claro, através da força bruta. Lin Jin não sabia o quão poderoso o País das Serpentes era, mas sabia que era um país intermediário. Ou seja, eles não tinham bestas de nível 5 em seu arsenal. Por outro lado, ele já tinha duas bestas de nível 4 ao seu lado. Shan e Xiao Wu. Além disso, nenhuma delas era uma besta de nível 4 comum. Shan era uma monstro que dominava vários feitiços poderosos. Se deixada solta, ela poderia facilmente enfrentar duas ou três bestas de nível 4 do continente gramíneo sozinha. E Xiao Wu, que evoluiu com uma evolução perfeita, também não era fraco. Ele poderia lidar com duas bestas de nível 4 medianas. Além disso, Lin Jin queria ajudar Dourado e o Macaco Branco a evoluírem também. Seu raciocínio era simples, essas bestas raras tinham um grande potencial, e a bravura que Dourado demonstrou em batalha chocou até mesmo Lin Jin. Se Dourado evoluísse para nível 4, o País das Serpentes teria muita dificuldade em causar algum dano significativo. Quanto aos outros, Pequena 5 ainda não estava totalmente recuperada, enquanto o Lobo das Sombras havia acabado de passar por uma evolução perfeita. Ele ainda não dominava completamente seus poderes, então não era adequado forçar outra evolução. Nos próximos dias, Lin Jin se manteve ocupado ajudando Dourado e o Macaco Branco a evoluírem. O museu oferecia vários métodos de evolução para ambas as bestas raras, mas nenhum deles era fácil. Evoluir duas bestas raras para nível 4 em tão pouco tempo era impossível, até mesmo para Lin Jin. E ele sabia disso. Mas se ele escolhesse apenas um método, talvez conseguisse se esforçar ao máximo para realizá-lo. Dessa forma, ele teria mais combatentes. Se o País das Serpentes insistisse em guerra, eles iriam até sua porta para desafiá-los. Mas antes de tudo isso, Lin Jin tinha outra questão importante para resolver. O torneio de discípulos da Associação dos Frades. O prêmio era a pílula de sangue de dragão menor, e Lin Jin precisava obtê-la. O museu já havia indicado que era um item essencial para que bestas de estimação evoluíssem para nível 5. E isso era ainda mais crucial para Xiao Wu. Xiao Wu era apenas um lobo de fogo comum, então conseguir evoluir até nível 4 já era um milagre. Isso se devia principalmente à ajuda do museu. Sem ele, uma raça como a de Xiao Wu normalmente pararia de evoluir após atingir o nível 2. Como Xiao Wu era sua besta de estimação, Lin Jin obviamente queria aumentar o potencial do pequeno. E era aí que a pílula de sangue de dragão seria útil. Faltava apenas um dia para o torneio. Lin Jin precisava voltar para casa. Ele deixou algumas instruções para Shan e deixou Dourado e o Lobo das Sombras no Monte Zoroku, caso os nativos do continente gramíneo tentassem um ataque furtivo. Shan estava relutante em vê-lo partir. Ela também sabia sobre o torneio. Inicialmente, ela queria entrar na cidade do Bordo para assistir, mas, dadas as circunstâncias, não seria prudente. Lin Jin montou em Xiao Wu e voltou apressadamente para a cidade do Bordo. Depois de se refrescar e trocar de roupa, ele foi para a Associação de Identificação de Bestas. Ele precisava informar Tan Lin sobre seu retorno. No entanto, o olhar dela desta vez estava estranhamente peculiar. Chefe Tan, há algo errado? Perguntou Lin Jin, sentindo arrepios. Tan Lin balançou a cabeça. Percebendo algo estranho, ela perguntou. Lin Jin, você não sabe? Saber o quê? Apenas lembre-se de me convidar para comer depois que ficar rico. Tan Lin olhou para ele como se soubesse que ele estava fingindo. Depois de muita insistência, Lin Jin finalmente entendeu. Quem diria que você, avaliador Lin, teria um conhecimento tão profundo que até conhece a receita da pílula das 9 nuvens flutuantes? A família Shi fez um retorno triunfal e parece que terá lucros enormes desta vez. Você, obviamente, também ficará rico. Tan Lin estava agora muito curiosa sobre Lin Jin.
Sua percepção dele já havia mudado depois que ele passou no exame de avaliador de nível 2, mas suas conquistas recentes a impressionaram ainda mais. Cada variação de pílula que Lin Jin permitiu que a família Shi vendesse era excepcionalmente valiosa. Até Tan Lin comprou algumas para si. Ela também aproveitou a oportunidade para devolver os negócios da Associação de Identificação de Bestas à família Shi. Caso contrário, não teria conseguido comprar as novas pílulas. Lin Jin estivera ausente ultimamente e não sabia dos recentes desenvolvimentos na rivalidade entre as famílias Shi e Shen. No entanto, ele esperava esse resultado, então não ficou surpreso. Ah, já que você tem a receita da pílula das 9 nuvens flutuantes, por que não a usou para quebrar a maldição da minha alma besta naquela época? Lin Jin pensou um pouco e respondeu. Porque espetar foi mais rápido. Tan Lin ficou sem reação. De volta ao seu salão de consultas, Zhao Ying, Lu Xiaoyun, Andong e Jia Qian vieram recebê-lo imediatamente. Como esperado, os aprendizes começaram a contar animadamente sobre a disputa entre os dois maiores negócios de salões de medicina nos últimos dias. Quatro bocas obviamente contaram a história de forma mais vívida do que Tan Lin sozinha. Embora Lin Jin não tivesse visto pessoalmente, sentiu como se estivesse lá apenas ouvindo suas descrições. De repente, Lu Xiaoyun soltou uma informação ainda maior. Era sobre o relacionamento proibido entre Shen Yuanyuan e Shen Shen. O povo adorava esse tipo de fofoca. Assim que foi exposto, espalhou-se por toda a cidade até que todos soubessem. Olhando para trás, não era surpreendente que Shen Yuanyuan fizesse algo tão indecente, dada sua personalidade vil. Felizmente, ela não tinha mais nada a ver com Lin Jin, então ele podia ouvir apenas por diversão. Parece que a família Shen não se recuperará tão cedo, e, como mulher, a reputação de Shen Yuanyuan foi completamente arruinada pelo escândalo. Quanto a Shen Shen, Lu Xiaoyun soube que seu mestre, Ye Yuzhou, ficou tão furioso que o expulsou da Associação dos Frades. Lin Jin balançou a cabeça. Shen Shen tinha certo potencial, mas agora estava arruinado por causa de uma mulher. Ah, e tem mais uma grande notícia. Lembrou-se Lu Xiaoyun, inclinando-se para dizer, meu irmão disse que a besta de estimação de Yang Ji evoluiu para nível 4. A notícia surpreendeu Lin Jin. Todos na cidade do Bordo, ou pelo menos na Associação dos Frades, já sabiam que a besta de Yang Ji havia atingido nível 4. Ele já era o discípulo número 1, e agora, com sua besta evoluída, estava praticamente invencível. Alguns até diziam que não havia necessidade de realizar o torneio e que seria mais sensato coroar Yang Ji como campeão diretamente. Claro, isso era apenas brincadeira. Regras eram regras, mas pelo menos mostrava o quanto Yang Ji havia se tornado mais famoso. Isso definitivamente não era uma boa notícia para Lin Jin. Afinal, seu principal oponente no torneio era Yang Ji. Mas ele também não estava com medo. E daí se a besta de Yang Ji era nível 4? Xiao Wu, tendo passado por uma evolução perfeita, estava no auge do nível 4, onde nenhuma criatura do mesmo nível poderia superá-lo. Se eles realmente se enfrentassem, a besta de Yang Ji ainda não seria páreo para dele. Fim do capítulo 204. É isso pessoal, se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui, até a próxima, e tchau!